Você sente que as coisas estão cada vez mais difíceis? Que nos relacionamentos está mais difícil conhecer alguém, que as coisas simplesmente não engrenam? E que talvez você parece estar andando em círculos e círculos? Frase viralizou nos últimos dias dizendo que quem casou, casou. E eu quero trocar uma ideia com você sobre isso, sobre a crise dos homens. Porque se do lado, para escolher uma mulher tá difícil, muita gente vem falar isso comigo, seja no meu Instagram, aqui nos comentários do vídeo, a real que do lado de lá também tá. E existe um motivo para isso, porque talvez o problema não é que tá só difícil encontrar uma boa mulher, mas que também está difícil encontrar um bom homem. Talvez o problema não tá só lá fora, mas também tá aqui dentro com você. E nós precisamos falar sobre uma geração inteira de homens que tá ficando para trás. E o pior é que a grande maioria nem percebeu isso. Porque pensa comigo, meu irmão. Hoje as mulheres mudaram, elas foram para a faculdade, elas estudam mais, elas constroem carreira, elas estão ganhando mais dinheiro principalmente nas grandes cidades. Mas e os homens? Aonde nós estamos ficando nessa história? Existe uma crise silenciosa masculina. E se você sente que a sua vida não tá indo para frente, é com você que eu quero conversar. Olá, meu querido meu irmão, seja bem-vindo a esse canal e seja bem-vindo também a esse vídeo. Eu sou o João e nesse canal eu sou aquele irmão mais velho para ter conversas profundas, para te falar assuntos importantes da sua vida, para te dar um conselho, para te ajudar a ser aquele homem melhor. E o assunto do vídeo de hoje é sobre a crise silenciosa dos homens. Mas antes de começar a falar sobre isso, eu vou ficar aqui esperando você se inscrever nesse canal e dar o like nesse vídeo. A grande maioria dos homens que assistem os meus vídeos ainda não são inscritos no canal. E a única coisa que eu te peço é esse voto de confiança. Eu vou ficar aqui e te dar 5 segundos para você curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal. Beleza? Curtiu? Se inscreveu? Então, bora pro vídeo, porque combinado é combinado. Meu irmão, os dados não mentem. A grande real é que a mulherada já é a grande maioria esmagadora nas universidades, por exemplo. E hoje, elas já são quase 60% das matrículas. E o que isso quer dizer, João? Isso significa que para cada 10 homens se formando, existem 15 mulheres com diploma na mão. Mulheres que estão mais qualificadas e prontas para as melhores vagas. Eu já disse em vários vídeos que as mulheres estão ocupando cada vez mais cargos de liderança e de gerência nas empresas. Isso não é ruim, mas existe um outro problema por trás disso, que é o fato de que nós, homens, estamos ficando para trás. Existe uma diferença muito clássica, por exemplo, entre o homem solteiro e a mulher solteira. Por quê? A mulher, quando ela fica solteira, geralmente ela começa a focar na vida dela. Ela começa a gastar toda aquela energia que ela tem em formas dela se lapidar, dela se tornar uma mulher melhor, dela cuidar do corpo dela, da mente dela, do espírito dela. O homem já é totalmente o contrário. A verdade é que o homem, quando fica solteiro, aonde que eles focam a maioria da sua energia? No prazer imediato, em videogame, em conteúdo adulto, em rolê que não leva para lugar nenhum. A real é que nós, homens, estamos canalizando a nossa energia para distração, enquanto as mulheres canalizam a energia delas para construção. Mas aí vem o choque de realidade, porque tem muito homem aqui dizendo, porque hoje não acha mulher de valor, Mas e você? Porque a real é que tem muita mulher hoje que estuda, que trabalha, que paga as próprias contas. E aí ela olha pro lado de cá, dos homens, e o que ela vê? Ela vai ver um cara que muitas vezes não acompanhou essa evolução. Um cara que parou no tempo esperando que o mundo se adaptasse a ele. E aí, meu irmão, a mulher ela faz uma conta simples. E é uma matemática que não fecha. Ela vai pensar o seguinte, se eu trabalho o dia inteiro, vou contribuir para as contas da casa, vou chegar e no final do dia e ainda vou ter um marmanjo para cuidar, eu vou ter que limpar a bagunça de um homem feito que não sabe lavar a própria louça. E antes que você me crucifique aqui nos comentários, o outro lado também é verdadeiro, porque eu tenho certeza que se você, homem desse canal, que minimamente pensa em construir uma vida legal, você quer ter alguém que também vem para somar na sua vida. Ou você quer, por exemplo, chegar em casa e ter que fazer sozinho todo o serviço porque a casa tá uma bagunça. Você quer ficar com uma mulher, por exemplo, que você percebe que hoje ela não ajuda a mãe dela, na casa dela, por exemplo, ela não faz nada, ela simplesmente existe, come, bebe e dorme? Eu tenho certeza que não. Só que o grande problema é que eu vejo cada vez mais homens nessa vibe, do cara que simplesmente trabalha, treina, come, bebe e dorme. E eu não tô aqui pra defender mulher, eu tô aqui pra falar de realidade, velho. Eu tô aqui pra te ajudar a ser um cara que entenda o porquê que a coisa não tá rolando na tua vida. Então as estatísticas mostram, por exemplo,
que um homem dedica 11 horas para tarefas domésticas, enquanto a mulher dedica 21. Aí você vai falar, não, mas eu posso arrumar o chuveiro, o armário que quebrou. Cara, mas quantas vezes isso quebra? Quanto cara mora com o pai, não tem problema nenhum morar com os pais, a situação do Brasil tá difícil, mas é um cara que não sabe lavar a própria cueca, que não lava o prato que ele almoça, ele não junta a roupa suja dele para colocar no cesto, ele não ajuda em nada dentro da casa que ele mora. Cara, a responsabilidade da casa, se você é um homem adulto, formado, cara, você tem 15 anos, tá assistindo esse canal, você tem mais que a obrigação de ajudar na tua casa. E o problema é tão sério que tem muita marca hoje percebendo essa situação, que o homem não sabe ser um adulto funcional. Então tem marca dedicando propaganda a ensinar o homem o básico, a lavar uma roupa, a consertar um chuveiro. Eu até tenho um vídeo aqui sobre o básico que todo homem tem que saber. Mas esse vídeo aqui vai para além do básico, porque você precisa dar conta da sua própria existência. Então pensa comigo, é tão vergonhoso que a gente está chegando no ponto que as grandes marcas estão tendo que ensinar o homem a ser um adulto que sabe fazer o que precisa ser feito. Mas aí você vai querer aquela mulher bonita, bem resolvida, que mora sozinha, tem a vida organizada. Só que aí, meu irmão, essa mulher ela vai pensar 2, 3 vezes antes de deixar um homem entrar na vida dela. Porque pensa comigo, na cabeça dela o risco é altíssimo. Porque provavelmente, talvez ela arrume, ao invés de um parceiro, um filho para ela cuidar. Um projeto de homem que a mãe não deu conta e tá empurrando pra nora pra consertar aquele cara. E antes que você me crucifique de falar que hoje nesse vídeo eu tô puxando o saco de mulher, eu tenho certeza que você também pensa o contrário. Você não quer, por exemplo, uma mulher que fique do teu lado só pra comer, beber, dormir e gastar dinheiro. Você quer? Não quer. Você não quer alguém que divida a vida com você? Pois então, se você exige isso de uma mulher, pode ter certeza que ela vai exigir a mesma coisa de você em troca. E a real é que mulher hoje não tem paciência para ficar cuidando de mãe. Na verdade, muitas vezes ela não tem nem tempo. E é por isso que muita mulher hoje prefere ficar sozinha, focada nas amigas e na carreira. Ou então elas vão buscar homens mais velhos. E não é por dinheiro, mas é por uma questão de maturidade. Elas buscam essa estabilidade emocional em um parceiro que saiba dividir as responsabilidades da vida. Mas aí o que acontece com um cara que é rejeitado? Com um cara que não é escolhido? Você aí, meu irmão, tá assistindo esse vídeo, já tomou um pé na bunda? A verdade, velho, é que o homem, quando ele toma um pé na bunda, eu não tô dizendo que isso é uma regra, que todo mundo faz isso, mas hoje uma grande maioria faz. Ele se afunda ainda mais, ele se isola, ele culpa as mulheres, ele vai culpar o mundo, menos ele. E ele vai se tornar uma presa fácil para esse discurso de ódio na internet. E aí que ele vai entrar em fóruns de Red Pill, de Black Pill e outras pílulas de amargura. Porque aí você quer encontrar outros homens frustrados que, ao invés de se ajudar para melhorar, ficam se validando naquilo que eles são ruins, alimentando esse ciclo de raiva e de baixa autoestima. E aí aquela grande narrativa do nós contra elas. Mas aí esse cara da Red Pill, quem que é esse cara na real? O quarto dele fede salgadinho, ele não cuida da própria higiene, ele não cuida do corpo, ele não pratica um esporte, o cara não lê um livro. Mas a culpa não é dele. A culpa é das mulheres novadonas e do feminismo que não faz ele ser rejeitado. Meu irmão, se nem você se quer, por que outra pessoa vai querer? E aí que tá o problema, porque a gente vê uma nova onda surgindo desse movimento, que é tipo, por exemplo, o lobo solitário. Inclusive, eu já fiz vídeo sobre isso, sobre o porquê você não deve ser um lobo solitário. O crédito tá aqui. Porque o que é o lobo solitário? É aquele cara de jaqueta que odeia todo mundo. E aí tinha esse discurso, e agora tem outro também, né? Porque voltou com muita força a ideia de um homem provedor e da esposa troféu. Da mulher que o homem tá trabalhando e a mulher fica em casa cuidando dos filhos. Meu irmão, na realidade desse país, com a economia que a gente tem, você tem ideia, você já fez o cálculo do que custa ser o homem provedor hoje em dia? Você sabe quanto que custa um pacote de fralda, por exemplo? Quanto que fica uma compra de mês de supermercado? Ou você só sabe o preço do joguinho de lançamento da Steam? Cara, e não se engana, porque isso não é sobre resgatar valor. É tentar idealizar uma realidade que pra muita gente é incompatível. E isso é a lógica do cara fracassado, do cara que sempre se faz de vítima. E qual que é o problema da gente ter essa geração de homens sozinhos que não dão conta da própria existência? As estatísticas, elas são assustadoras. Cara, o número é um enorme soco no nosso estômago. Homens têm 4 vezes mais chances de tirar a própria vida e 3 vezes mais chances de se tornarem dependentes químicos. Homem tem 12 vezes mais chance de ser preso. Hoje nós somos a geração mais ansiosa e deprimida da história. E pela primeira vez a gente está vendo os filhos de 30 anos vivendo uma vida pior
que os pais quando tinham a mesma idade. A verdade é que o elevador social quebrou bem na nossa vez. E o mundo não vai parar para você reclamar e tentar consertar isso, não. Essa é a realidade nua e crua. E se a gente não fizer algo, o caldo vai engrossar, cara. Você vai engrossar essa estatística. Tá, João, você só me falou de problema, mas qual que é a solução então? A saída, meu irmão, é desistir? É culpar todo mundo? Não. A saída para a grande crise que os homens estão hoje em dia é olhar para dentro. A solução começa e termina com uma única palavra: autossuficiência. E ser autossuficiente não é ser um lobo solitário, é sobre ser um homem completo, é sobre um homem que sabe cuidar de si mesmo, do seu espaço, da sua mente, do seu corpo. Um homem que não depende da mãe ou da namorada para ter uma camisa limpa ou uma comida no prato. É sobre ter a casa em ordem, literalmente. Porque a forma como você cuida do seu ambiente é um reflexo de como você cuida da própria vida. Um quarto bagunçado, uma casa bagunçada é o espelho de uma mente bagunçada. E uma vida desorganizada reflete falta de propósito. E a mudança, ela não acontece da noite para o dia. Ela começa com um passo de cada vez. Começa com você decidindo hoje ser um pouquinho melhor do que ontem. Começa com você assumindo a responsabilidade sobre a própria vida. Então você não tem que esperar uma mulher entrar na sua vida para você começar a se cuidar. Passa por você, porque o autorrespeito, o desenvolvimento é o imã mais poderoso que existe. Quando você se respeita, quando você se valoriza, todas as pessoas ao redor, incluindo as mulheres, passam a te ver com outros olhos. Nós, homens, precisamos construir as nossas próprias redes de apoio. E esse canal, por exemplo, é uma delas. Conversar com nossos amigos sobre nossas fraquezas e não apenas sobre nossas conquistas. Cara, é ter aquele irmão com quem você pode ser vulnerável sem ser fraco. É aprender a pedir ajuda. Vergonha é ficar estagnado na dor. Então chega de desculpa e chega de vitimismo, porque o mundo não vai parar para esperar por você. Por isso, hoje, quando esse vídeo acabar, eu quero que você vá arrumar o seu quarto, a sua casa, o lugar que você vive. E eu não estou falando aqui, por exemplo, só de esticar o lençol. Eu quero que você limpe o chão, tira o pó, organiza suas roupas, joga fora o lixo, transforma o teu espaço, tira uma foto do antes e do depois para você mesmo ver a diferença. E depois, se quiser, vem aqui nos comentários e fala como você se sentiu. Você tem dado conta de você mesmo? Você tem feito as coisas por você? Esse é o primeiro passo. O primeiro ato de um homem que decidiu tomar o controle da própria vida. Não tem nada gigantesco, não tem nenhum livro famoso. Cara, arrume a própria cama. Mas lembra que você não tá sozinho. A gente tá junto para se apoiar, para a gente se tornar homens melhores. E se essa mensagem fez sentido para você, deixa o like. Se inscreve aqui no canal e compartilha com aquele seu irmão, com aquele seu amigo que também precisa entender um pouquinho sobre a crise dos homens e por que a gente precisa ser autossuficiente. Um grande abraço, tamo junto e até o próximo vídeo.